Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai mostrar as nossas medalhas que a gente ganhou E os troféus. contando os meses, né? Com a participação especial do meu pai. Aqui, ó, meu paizinho. Vamos lá então, vamos começar pelo Isaac. Vai, Isaac. Primeira medalha que tu ganhou, vamos falar da primeira medalha. Sabe qual é a primeira medalha que tu ganhou? Não me lembro. Deu para a Ana, né? Lembra? Não. Como assim? Mostra a medalha pra mãe. Aqui, ó. Isso. Essa é a medalha. E agora, eu queria que tu falasse pro pessoal que está assistindo, qual a medalha que tu mais gosta? Qual a história mais legal da medalha que tu mais gosta aí? Mais Eu acho legal. que eu sei, tá? Mas eu vou esperar. Eu acho que tem duas medalhas muito especiais ali. A primeira especial, essa daqui do Inter, né? Que eu joguei muito Mostra a bem. medalha pra mãe. Eu joguei muito bem. E foi a minha, como pode dizer, minha primeira base, né? Na verdade, o que acontece? Essa medalha aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor o que o Isaac quis dizer. Essa medalha aqui, ela é uma medalha onde ele foi premiado, ele foi selecionado para entrar na base do Internacional. Foi o campeonato interno, lá no Inter, onde ele foi aprovado, e daí eles davam essa medalha para aqueles que eram aprovados e começavam a fazer parte da base do Internacional. Então, foi a primeira base dele, como ele falou, né? E também foi uma das medalhas mais importantes que ele tem, né? A segunda medalha que eu acho mais foi a do X2, que eu joguei muito bem. O X2, ele é uma competição onde são dois jogadores na linha, né, e um no gol. Interessante que essa medalha do Isaac, que é a mesma que o Pedro também tem ali, depois ele vai mostrar, é uma medalha onde eles foram campeões numa categoria que eles estavam jogando muito acima da categoria deles. Eles eram sub-7 na época e eles estavam jogando numa categoria sub-9. E mesmo assim, eles foram campeões. De um dia de chuva, né? Um dia que estava chovendo muito na hora da final, né? Chovendo e entrando água por dentro dos olhos. Tava bem molhado, minha chuteira tava toda encharcada. Tanto que teve até uma hora que eu sentei assim, passei a mão no rosto, saiu uma água no meu rosto. Nossa, tava chovendo muito. E nesse mesmo campeonato, rolou até um troféu do nosso troféu de campeão, ó, que ficou com a gente, olha. Agora eu tenho as medalhas da Iberli, que eu joguei, que eu fiz 13 gols, né? Só no primeiro jogo. Esse campeonato aqui, que eu não joguei para a minha escolinha, joguei para outra escolinha, que eu fui bem também. Medalha muito legal também aqui, né? Sim, O Isaac não falou ainda, que é uma medalha de reconhecimento da escolinha, ó. Quando ele passou no teste do Inter e eles fazem aquele processo de transferência da escolinha para o clube da base, onde ele vai começar a jogar. E também, essa medalha aqui, né, que eu ganhei na minha escola, que a gente foi campeão, que teve um jogo lá, que eu era ainda do primeiro ano, eu já tô no segundo, e aí a gente ganhou no terceiro ano e no segundo. Aí a gente foi campeão. Aí essa foi a medalha. A torneira de pênalti que eu ganhei, né, que eu não errei nenhum gol. Eu sou meia atacante. Isaac é o camisa 10, ele é a posição do camisa 10. Ele tanto joga no meio quanto ele joga de atacante. Esse daqui foi o balonismo que eu joguei, né? Categoria sub-9, né? Sub-9, não, sub-8. Mas na época tu era sub-7. Joguei bem, não fiz gol, mas joguei bem, né? Pelo menos joguei bem e a gente foi campeão. Tu deve tanta medalha assim, Isaac? Esforço, treino, vontade de jogar, garra, né? Tá, agora vamos pro Pedro, né? O Pedro já tem mais tempo competindo, né? Já tem mais tempo já de escolinha, né? Então ele já tem uma história maior, né? Com mais medalhas, mais troféus, com destaques individuais, né? O Pedro, ele é goleiro, né? Deus dá nascença, o talento dele e as mãos, né? Então, gente, eu era atacante, até que sempre minha mãe falava que eu ia ser goleiro. E eu nunca ligava, não achava chato. E até que uma vez eu fui no gol e gostei muito, daí comecei a jogar no gol. E daí eu vi que a minha paixão era pelo gol, que eu tinha coragem e gostava de me jogar no chão.
E não só era a posição dele, como a gente vê aqui, né? Quantos troféus aí de premiações individuais, que a gente vai começar pelo troféu, pode ser, Pedro? Vamos começar. Então, gente, eu vou começar aqui ó, pelo meu primeiro campeonato, que foi o meu primeiro troféu também individual, que é o Campeonato Praiano, que é um campeonato de areia. Então, pra mim é muito importante, porque eu joguei 2 categorias nesse campeonato e ganhei as 2. Esse daqui era sub-9, assim como quando eu joguei no sub-12 também, que eu fui campeão. Só que daí eu dei o troféu para o outro goleiro. E desse praiano aí, a medalha é essa daqui, ó. São essas duas aqui, gente, ó. São iguais, mas bem bonitas. Ó, gente, vamos pro próximo. Esse daqui, ó, é o outro praiano, que eu já era sub-11. E, ó, um troféu muito bonito de luva. Eu joguei num sub acima, nessa época eu era sub-10 e joguei no sub-11 e mesmo assim foi goleiro menos vazado. E a medalha desse campeonato é essa daqui, ó, que é uma medalha pra mim muito bonita. Vamos pro próximo, gente. O próximo troféu é esse daqui, ó. É o primeiro troféu, eu joguei sem os meus pais e junto. Pra quem não sabe, eu fui com o meu treinador e foi um troféu muito importante pra mim, por conta que foi o primeiro troféu que eu não tive o apoio dos meus pais ali pra me dar instruções, só do meu técnico. Ó, sub-9. E essa daqui é a medalha do campeonato, ó, gente. Daqui, ó, é um campeonato que é o campeonato Copa Balonismo, que eu joguei lá no campo do Mar Azul. Esse campeonato aqui foi um campeonato muito legal, porque foi a primeira vez que não foi um troféu individual, que foi do goleiro menos vazado, sim, um goleiro de destaque. Gente, vocês não sabem, nesse campeonato eu fiz até gol de balão. Foi muito legal. E essa é a medalha do campeonato. Ó, vamos para esse daqui. Ó, gente, esse campeonato aqui, pra mim, é o campeonato mais importante pra mim. Porque nesse campeonato, mesmo não jogando na minha escolinha, eu vi um jogador profissional que é a minha referência, que é o Marcelo Groi, que ele me viu e gostou muito de mim. Ó, gente, e nesse campeonato a gente foi campeão e eu fui o atleta de destaque. E a medalha desse campeonato é esta daqui, eu acho. Essa daqui, ó. Nesse mesmo campeonato, gente, não, na mesma competição, na verdade, não nesse campeonato, que é o mesmo campeonato, eu também fui campeão, só que pelo sub-9, que é a mesma medalha, só que de outra cor. Eu vou pra esse daqui, que é o segundo mais importante pra mim, gente, porque pra quem não sabe, eu já quebrei o pulso em um campeonato de futsal, que é esse campeonato aqui, ó. E pra mim foi muito importante, porque mesmo eles não sendo campeões, eu não consegui chegar até a final com o time por conta que eu já estava no hospital, eles me deram um troféu de reconhecimento e de gratidão também, que eu tenho muito por eles. Então, gente, esse troféu aqui chegou no hospital depois de fazer uma cirurgia e isso foi uma felicidade pra mim, porque depois da cirurgia eu tava muito nervoso. E depois, quando eu vi que eu ganhei um troféu desses, eu fiquei muito feliz. Interessante que esse troféu aí foi uma época que o Pedro estava jogando muito bem, participando de muitos campeonatos, conseguindo desenvolver um bom futebol, né, com defesas difíceis, ele estava tecnicamente muito bem. Ele estava ingressando numa base no clube e logo em seguida ele quebra o pulso e isso, aos olhos dele, atrapalhou, né, aquilo que ele tinha de plano para frente, né? Mas graças a Deus ele conseguiu se recuperar bem, né? Não conseguiu voltar para a base do Grêmio, mas conseguiu se recuperar bem e hoje ele já está vivendo uma nova estação, né? Um novo tempo, onde ele faz parte da base do Juventude, consegue ir lá treinar e continuar crescendo e evoluindo. Então, gente, agora eu vou falar do campeonato X2 que eu joguei com o meu irmão e com um amigo dele, que é o Ian. Que também teve esse troféu aqui, como a gente foi campeão. Troféu muito bonito, que fica a marca, porque foi embaixo de chuva, embaixo de... Tava tudo escorregadio, a bola tava lisa, muito ruim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão. Então, gente, agora eu vou falar sobre a Iberliga, que o campeonato é o maior campeonato de Santa Catarina e o maior do Brasil. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês sobre o campeonato Iberliga, que é o campeonato mais forte do Brasil. Nesse campeonato eu fui campeão, foi muito bom, olha, gente. Nesse campeonato que tem 17 regiões do Brasil, é muita gente. Então, gente, essa medalha aqui, que é outra da Iberliga, eu não participei do jogo porque eu estava com o braço quebrado, mas estive lá porque o meu irmão foi jogar. E é uma medalha muito bonita também e de reconhecimento a mim. Então, gente, agora eu vou mostrar uma medalha pra vocês que eu acho muito linda, que também é da Iberliga, que inclusive foi minha primeira Iberliga. Que é essa medalha aqui, ó.
Essa medalha eu joguei pelo Sub-9 da Escola Futuro. Essa daqui foi outro de destaque que eu joguei o Jet de futebol. Esse daqui foi de destaque e essa daqui foi a medalha de campeão. Ai, gente, tá pesando. Essa daqui, lá em Dom Pedro, eu joguei um campeonato, fui vice-campeão. Essa daqui agora é a Copa Litoral de Base, que vocês têm um vídeo de eu indo lá. Essa é a medalha. Mais uma medalha que eu joguei lá perto de Criciúma, de vice-campeão. Pela escola eu também tenho 2 medalhas, que é uma de vôlei e a outra é de futebol, que eu fui campeão. Gente, essa daqui foi um campeonato que eu joguei lá em Criciúma. E infelizmente a gente perdeu na semifinal, mas uma medalha de participação que é muito bonita. Esse daqui, ó, gente, foi a medalha de 2 amistosos que a gente jogou lá em Dom Pedro também. Então, galera, depois da apresentação dos meninos aqui, né, seus troféus, suas medalhas, suas conquistas, né, para nós como família, como pais, né, é um orgulho poder ver eles participar, crescer, evoluir, mas acima de tudo, reconhecer que às vezes quando tu não é campeão, tu não chega no teu objetivo, é necessário tu treinar mais, aprender a perder, né, porque a vida ela nos ensina a ganhar e a perder. Então, quanto mais cedo a gente aprende a lidar com isso, mais fácil de a gente amadurecer e conquistar as vitórias. Então, a gente se alegra, né? Fica feliz com os vice-campeonatos, fica feliz com os campeões, né? Fica feliz quando a gente chega em primeiro, quando a gente chega em segundo, e quando muitas vezes a gente também, porque teve muitos campeonatos que nós participamos que nós não conseguimos nem chegar a vice, muito menos a campeão. Mas nós aprendemos no meio da competição, né? E fiquemos mais fortes e fiquemos melhores. Então, como pai, eu me alegro pelo crescimento dos meninos. Creio que se nós fizermos um vídeo desse aqui, daqui a uns 1 ano, 2 anos, vai ter, essa mesa não vai caber de tanto troféu e medalha, porque eles continuam competindo, eles continuam crescendo, eles continuam amadurecendo e naturalmente eles vão continuar sendo campeões também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o sininho. até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.